Você ainda se lembra da primeira vez que sentiu o vento no rosto, o ronco de um motor ecoando no peito e aquela sensação de liberdade que parecia não ter fim? Pois é, as estradas dos anos 70 tinham esse poder. Antes de a gente seguir viagem por essas lembranças, se inscreva aqui no canal O Tempo de Ontem, para não perder as boas e eternas memórias que marcaram uma geração inteira. Aperte o capacete da nostalgia, porque hoje a gente vai voltar no tempo. Vamos reviver as motos, as estradas e os sonhos sobre duas rodas dos anos 70. Os anos 70 foram tempos de transformação. O Brasil respirava progresso, o asfalto se espalhava pelas rodovias e a juventude sonhava com liberdade. E, para muitos, a chave dessa liberdade estava entre os dedos, girando a ignição de uma moto. Era o tempo em que as estradas pareciam não ter fim. As margens eram cobertas de capim alto e os postos de gasolina tinham aquele cheiro forte de óleo misturado com poeira quente. Na beira da estrada, caminhoneiros acenavam e o som grave dos motores se misturava com o canto das cigarras no calor do meio-dia. Quem viveu lembra. Cada viagem era uma aventura e cada curva parecia esconder uma história nova. As motos dos anos 70 tinham personalidade. Não eram só veículos, eram companheiras de estrada. As Honda CG 125, as Yamaha RD 350, as Suzuki GTs, as Harley Davidson importadas por alguns sortudos. E quem não se lembra da Monarch 50, que muitos usavam antes mesmo de poder pilotar uma moto de verdade? A CG 125 chegou em 1976 e mudou tudo. Era simples, resistente e tinha aquele barulho característico, um ronco que ecoava nas ruas de paralelepípedo e nos becos das pequenas cidades. Era a moto dos trabalhadores, dos estudantes, dos sonhadores. Aquela que acordava a vizinhança cedo e voltava para casa tarde, coberta de poeira e histórias. E havia também as motos de corrida, como a RD 350, apelidada de Viúva Negra. Quem acelerava uma dessas sabia o respeito que ela impunha. O som de duas tempos cortando o vento fazia o coração disparar. Era adrenalina pura, o símbolo da juventude que queria romper fronteiras. Viajar de moto nos anos 70 era diferente. Não existiam GPS, aplicativos ou celulares. O que guiava o caminho era o sol, as placas de madeira e o instinto. As estradas mais famosas do Brasil eram quase lendas. A Via Dutra, ligando o Rio a São Paulo, a Fernão Dias, a Transamazônica, ainda em construção, cortando o país como uma promessa de futuro. O asfalto era irregular, mas o espírito era firme. Nas paradas de estrada, as lanchonetes eram simples, com balcão de inox, café forte e pão com manteiga. Os viajantes se encontravam, trocavam histórias, falavam de mecânica, de política, de amores deixados em cada cidade. Era um Brasil humano, quente, feito de poeira e emoção. E havia algo mágico em ver o pôr do sol refletindo no tanque cromado da moto. O som do motor diminuía e o vento trazia o cheiro da terra molhada, dos eucaliptos, das noites frias em serras iluminadas apenas pelos faróis amarelados. Pilotar uma moto naquela época era um ato de rebeldia, mas também de poesia. Os jovens queriam sentir o mundo, não apenas observá-lo. Queriam viajar sem destino, ouvir música no rádio AM portátil, parar em algum lugar qualquer e ficar olhando o horizonte. Era o tempo dos cabelos longos, das jaquetas de couro, dos óculos escuros e do cheiro de gasolina misturado com perfume barato.
Os encontros de motoqueiros eram raros, mas cheios de cumplicidade. Não importava a marca da moto, o tamanho do motor. O que unia era a paixão pela estrada. E se você fechar os olhos agora, talvez consiga lembrar do som que dominava as avenidas. Aquele brap, brap, cortando o ar, enquanto os faróis cruzavam a madrugada. O som da liberdade em duas rodas. Naquela época, mecânico bom era rei. Muita gente aprendia a cuidar da própria moto com ferramentas emprestadas. Uma lata de óleo e um pano velho. As garagens tinham cheiro de graxa e esperança. Quem nunca viu o pai ou o irmão mais velho desmontando o carburador sobre o jornal do dia anterior? As mãos sujas de óleo, o rádio tocando Roberto Carlos ou Os Incríveis, e o tempo passando devagar. As peças eram difíceis de achar, então o brasileiro improvisava. Adaptava, ajustava, criava soluções que hoje seriam inimagináveis. Era o jeitinho que fazia a moto seguir viagem. E cada ronco do motor era uma vitória pessoal. Toda a família tinha uma história de estrada. Aquela viagem de fim de semana para o litoral, com a moto carregada além da conta, o tanque brilhando e o capacete emprestado. Ou aquela fuga da rotina, quando o jovem decidia pegar a estrada só para pensar. Alguns casais começaram romances em cima de uma moto. Outros se despediram assim, na curva de uma estrada, com lágrimas e buzina curta. As motos eram mais do que máquinas, eram testemunhas de vida. As fotos da época mostram sorrisos sinceros, roupas simples e olhares que diziam tudo. As paisagens passavam depressa, mas a lembrança, essa ficou. O pôr do sol atrás do guidão tinha algo de sagrado. Era como se o tempo parasse por alguns segundos, só para guardar aquele instante dentro do peito. Nos anos 70, os postos de gasolina eram pontos de encontro. Eram mais do que locais para abastecer. Eram lugares de conversa, de amizade, de troca. O frentista usava uniforme com o logotipo da Shell ou Atlantic, sempre com o pano no ombro e um sorriso simples. Os bancos de madeira do pequeno restaurante serviam de descanso para os viajantes cansados. O café era forte, o pão era fresco e o papo corria solto. Ali se falava sobre tudo: futebol, política, preço da gasolina e, claro, motos. E quando alguém contava que estava indo até o sul, até o nordeste ou atravessando o país, todos paravam para ouvir. Era como ouvir uma lenda sendo contada ao vivo. Cada moto tinha uma trilha sonora. Os rádios AM chiavam no fundo, tocando Rita Lee, Raul Seixas, Os Mutantes e Jorge Benjor. A música era a alma da viagem. Os sons das estradas se misturavam com o motor. O assobio do vento, o eco dos pneus no asfalto, o latido distante de um cachorro. E o piloto seguia sem pressa, com o coração leve e o rosto sujo de estrada. Quem viveu essa época sabe. Havia algo mágico em seguir adiante sem destino certo. A moto era a ponte entre o presente e o sonho. E o mundo parecia mais simples, mais humano, mais verdadeiro. Quando a moto entrava numa cidadezinha, era um acontecimento. Crianças corriam para ver, os velhos olhavam curiosos e o som do motor ecoava pelas ruas estreitas. Era como se o futuro tivesse chegado de repente. As praças cheiravam a pipoca. Os cinemas exibiam filmes em cartaz há semanas e os bares tinham jukebox com fichas de metal. Os motoqueiros eram vistos com um misto de admiração e respeito. E em cada cidade havia sempre alguém disposto a ajudar. Um borracheiro,
um dono de bar, uma alma amiga. Essas pequenas paradas se tornavam parte da história de cada um. E quem voltava para casa levava mais do que lembranças. Levava o sentimento de pertencer a um Brasil que hoje só vive na memória. O tempo correu. As motos ficaram mais modernas, as estradas mais rápidas, as cidades mais cheias. Mas algo se perdeu no meio desse progresso. Aquela simplicidade, aquele prazer em viajar sem destino, aquela sensação de vento e cheiro de mato. Hoje, muita gente ainda busca isso, o retorno a uma época em que a vida acontecia devagar. As lembranças dos anos 70 continuam vivas nas garagens, nos álbuns de fotografia, nos corações de quem viveu. Cada arranque, cada curva, cada pôr do sol sobre o tanque cromado é um pedaço do Brasil que não volta mais, mas que jamais será esquecido. E agora que chegamos ao fim dessa viagem, responda nos comentários. Qual foi a sua lembrança mais marcante sobre as motos ou as estradas dos anos 70? Talvez tenha sido o cheiro do óleo queimado, o vento frio da serra, ou o sorriso de alguém te esperando na porta de casa. Essas são as coisas que o tempo não apaga, porque estão gravadas não nas fotos, mas na alma. Se você gostou dessa viagem pelo tempo, deixe o like, compartilhe com quem viveu essa época e se inscreva no canal O Tempo de Ontem. Aqui, as boas lembranças nunca morrem, apenas ganham vida de novo toda vez que alguém aperta o play. E nunca se esqueça, as estradas podem mudar, mas a liberdade de quem sonha sobre duas rodas é eterna. Às vezes basta o som distante de uma moto para fazer o coração bater mais forte. O eco de um tempo em que o mundo parecia maior e a vida mais simples. Hoje, muitos ainda guardam suas motos antigas como quem guarda um tesouro, porque não é apenas ferro e parafuso, é memória. É o símbolo de uma era dourada, em que o Brasil crescia, sonhava e descobria a si mesmo nas curvas de suas estradas. E se você fechar os olhos agora, talvez consiga ouvir o ronco do motor cortando o silêncio do entardecer, o vento tocando o rosto e aquela sensação indescritível, a liberdade em duas rodas. O tempo de ontem, onde cada lembrança tem uma estrada e cada estrada leva de volta ao coração. As boas lembranças nunca morrem.